Boa noite, irmãos e irmãs da IPI Jardim Nazaré. Estamos iniciando mais uma reunião de oração. Hoje nós vamos estudar também o Salmo 43. Portanto, já deixe a sua Bíblia aberta nesse salmo e após a oração nós vamos buscar entender um pouco mais o que este salmo nos ensina para o nosso relacionamento com Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia, pela vida, por mais esta oportunidade. Louvado seja o teu nome pela tua igreja reunida nesse instante, especialmente porque busca, Senhor Deus, compreender a tua palavra e também interceder, Senhor Deus, por aqueles que passam por necessidades. Alcança-nos, ó Deus, com tua graça e misericórdia, direção e unção do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para a leitura do Salmo 43, então. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Este salmo poderia receber o seguinte tema: o culto de uma única pessoa. Esta pessoa se apresenta diante de Deus e expõe o seu sentimento. No texto está da seguinte forma: por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? E diante dessa situação ou da apresentação do seu sentimento diante de Deus, ele faz um pedido: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. É interessante que esse pedido, nós também poderíamos fazer assim uma inversão dele e colocar diante de Deus da seguinte forma: Senhor, livra-me de ser um homem fraudulento e injusto, para que não me torne uma pessoa contenciosa, para que não me torne uma pessoa distante da sua verdade, da sua vontade. Voltando para o tema, neste culto de uma única pessoa, essa pessoa ela faz o papel do pregador, da congregação e do coro. Ela prega para si mesmo através de suas reflexões. Reage a essa reflexão ou a essas reflexões tirando uma lição exortativa para a sua vida. E aí louva a Deus por entender essas verdades ou por entender essa mensagem. Ela passa a louvar a Deus por entender, a grandiosidade de Deus. Algumas verdades sobre Deus que o salmista levanta nesse salmo. Deus é o Deus da minha fortaleza. O texto diz assim: pois tu és o Deus da minha fortaleza. Também ele levanta uma outra verdade sobre Deus, dizendo que Deus é o Deus da alegria. Então irei ao altar de Deus, que é a minha alegria. A vida em comunhão com Deus, ou a vida de serviço a Deus, era seu prazer. E por isso o culto era espontâneo. E como consequência desse culto, ou como consequência dessa espontaneidade no serviço a Deus,
acontecia o louvor. O louvor também era espontâneo. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ainda nesse texto ele roga para que a luz e a verdade o guiassem para a adoração, levassem aos seus santos montes ou então aos tabernáculos. E após pregar para si mesmo sobre essas verdades ou essas verdades de Deus, compreendendo essas verdades de Deus, ou seja, a sua grandiosidade, o seu poder, ciente da alegria que Deus concede, da alegria que é servir a Deus, ele pergunta para si mesmo, e aí vem então o papel que ele faz agora da congregação. Por que o abatimento? Por que a perturbação? No texto nós encontramos ele perguntando da seguinte forma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ao fazer essa pergunta, ou ao fazer essa constatação, ou o papel da congregação, reagindo então a essa grandiosidade de Deus, ele vai, em outras palavras, dizer assim: ao sentir-se assim, de que forma? Abatido ou perturbado, né? Olha para Deus. Deus faz justiça, está no texto, né? Deus pleiteia a causa, Deus providencia livramento, Deus envia luz e verdade, Deus guia para os tabernáculos, Deus dá alegria. Por isso, então, a sua reação e a aplicação, nessa exortação que ele faz a si mesmo. Por isso, espera em Deus. A manifestação de louvor acontecerá. No texto nós encontramos da seguinte forma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sendo assim, depois da exortação de esperar em Deus, a manifestação de louvor acontecerá. Deus é o auxílio e continua sendo soberano sobre todas as coisas. E aí então surge um outro texto da palavra de Deus que precisamos citar nesse momento em que nós ficamos meio que perturbados, ou agoniados, ou entristecidos, ou abatidos diante das circunstâncias da vida. Acheguem a Deus e Ele se achegará a vocês. Pois então, irmãos, este é o Salmo 43, o Salmo do culto de uma única pessoa. Que Deus nos dê capacidade para aplicá-lo às nossas vidas. Deus nos abençoe. Encerrando esse momento de estudo bíblico e reunião de oração, convido você a passar agora um tempo orando ao Senhor, colocando diante do Senhor, especialmente refletindo sobre isso. Está abatido? Está perturbado? Há aflição? Olhe para esse salmo e realize aí na sua casa agora, nesses momentos de oração, esse culto de uma única pessoa. Pregue para você, coloque-se no lugar da congregação, receba a palavra de Deus e louve ao Senhor, pois Deus continuará sendo soberano sobre as nossas vidas. Continuará dominando todas as circunstâncias das nossas vidas e orientando a cada um de nós. Eu vou orar encerrando esse momento e depois dessa oração vocês poderão, da forma como bem entenderem, reunir para um momento específico de oração, seja sozinho, seja com a família, mas esteja tirando esse momento de intercessão e apresentação da vida diante de Deus. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, graças te damos, ó Pai, pela direção e orientação. Aplica, Senhor Deus, aos nossos corações, pois vivemos, Senhor Deus,
alguns momentos de alma perturbada ou alma conturbada, Senhor Deus, alma entristecida, ó Pai, com uma dor, Senhor Deus, em nossa alma, Senhor Deus. E assim, isso tem trazido para nós um certo abatimento. Mas nós queremos, Senhor Deus, olhar para esse texto e entender, ó Pai, que o Senhor é Deus grandioso, é Deus poderoso, é Deus que nos traz alegria, é Deus que é a nossa fortaleza. E a partir daí, Senhor Deus, buscar o serviço, Senhor Deus, a comunhão contigo de uma forma muito espontânea, Senhor Deus, e que seja significativa para cada um de nós. Por isso, aplica aos nossos corações a verdade do Salmo 43. Dá-nos, Senhor Deus, um restante de noite abençoado, Senhor Deus, na Tua presença, e que essa semana seja, Senhor Deus, uma semana de perceber, Senhor Deus, a Tua grandiosidade nas pequenas coisas que cercam as nossas vidas. Supre as nossas necessidades, atende, Senhor Deus, às nossas orações, fica conosco, Senhor Deus, livra-nos, ó Pai, de circunstâncias adversas, Senhor Deus, bem como trabalhe os nossos corações, para que a gente seja, Senhor Deus, dedicado e esteja vivendo, Senhor Deus, com muita propriedade os ensinamentos da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que nos apresentamos e agradecemos, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima terça-feira. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus.